A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né, nos seus lares, que vocês possam ter tido uma semana abençoada na presença de Deus. Eu sou a tia Carmen da congregação da Vila São João, né, onde ali eu congrego ali com o pastor Miro, o pastor Valdeci, né, e estamos trabalhando ali no Ministério Infantil, juntamente com todas as professoras, né, e eu estou aqui para ministrar a aula 5 da classe dos juniores de 9 a 10 anos. E o tema da lição de hoje vai falar sobre José, um jovem fiel a Deus, né? Tema muito bonito, né? Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor lhe cuidará de cada um de nós. Vamos estar aqui nesta manhã orando ao Senhor. Você que está na sua casa aí, que você possa dobrar os seus joelhos, se você puder baixar a sua cabeça, né? Que você possa orar juntamente comigo, amém? Vamos estar orando? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento que nos encontramos aqui diante da Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, abençoa-nos, ó Deus, continua conosco, Pai. Fala, Senhor, nossos corações, Senhor, nesta manhã. Visita, Senhor, a cada lar, Senhor, as crianças da classe dos juniores, para que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, através da Tua palavra. Ah, Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus fez um milagre aqui, Pai, cuidou, Senhor, do tema, Senhor, de hoje, desta lição. Que o Senhor venha, Senhor, cuidar de cada um, Senhor, no seu lar. Pai, abençoa, Senhor, a cada criança, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, Senhor. Abençoa o Ministério Infantil. Abençoa os nossos pastores. Abençoa cada professor, Senhor. Usa-nos, ó Deus, neste momento como instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos ministrar a Tua palavra nessa manhã. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Né? Vamos estar também aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que vocês conseguem. Vou estar saindo um pouco da tela para você estar vendo o versículo de memoriação. Então, nós vamos estar memorizando e no final da aula também a gente vai estar passando novamente. Então, memorizando é o quê? Você falar o versículo e depois falar a referência, que é o livro da Bíblia. Eu creio que vocês têm aí na casa de vocês que tenham a Bíblia, né? Espero que vocês estejam aí. A Bíblia, a lição de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 39, do 1 ao 20. Depois no capítulo 40, do 20 ao 23. Depois no capítulo 41, versículo 38 ao 43. Então que você possa acompanhar aí na sua casa, tá bom? E o versículo de hoje se encontra no Novo ou no Velho Testamento? Alguém sabe me dizer? Eu trouxe aqui a Bíblia ilustrada em tamanho grande, para que você possa juntamente comigo estar memorizando, né? O versículo se encontra a história de hoje se encontra no Novo ou no Velho Testamento? Você que falou no Velho Testamento, você acertou, porque a lição de hoje se encontra no livro de Gênesis, que é o Velho Testamento, o primeiro livro da Bíblia. Então, vamos estar aqui dando início, né, a essa lição e vamos estar memorizando aqui a lição de hoje, que se encontra, como já falei, em Salmos 33, 18. Vamos ler? 1, 2, 3. Memória em ação. É o Senhor Deus que o quê? Que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. Vocês estão conseguindo ver? Então vamos estar. Mais uma vez. É o Senhor Deus que protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18.
Essa imagem está mostrando aqui um homem e há uma mão estendida, como se fosse representando o Senhor. Aquele que se protege, que confia no seu amor, que confia no Senhor e que o teme. Que você possa verdadeiramente confiar no Senhor, sabendo que o Senhor Jesus, ele é o providenciador de todas as coisas, né? Aqui no versículo vai falar que o Senhor protege José de todos os momentos, desde quando foi vendido pelos seus irmãos. No momento em que ele estava na prisão, Deus também cuidou dele. E o que o Senhor está falando? Que Deus é quem guarda e nos livra de todos os momentos. Então, o Senhor, ele livra os seus servos fiel. Que você possa, nessa manhã, saber que o Senhor Jesus, ele tem cuidado de você. Que você possa saber que se você está aí ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor teve misericórdia da tua vida. E proveu que você estivesse aqui nesta manhã para ouvir mais uma vez da palavra do Senhor. Então, aqui nessa lição, o Senhor, ele vai falar sobre as maravilhas que ele tem feito. Então, nós vamos ver aqui, nessa lição de hoje, que Jacó, pai de José, né? Vamos explorar a Bíblia nesse momento. A família de Jacó era muito grande. Jacó tinha 12 filhos. E José era filho de quem? De Raquel, com Jacó. José, crianças, era o filho predileto, né, de Jacó. Porque José, ele cuidava ali do seu rebanho. Ele cuidava das ovelhas, né? E José amava tudo aquilo que ele fazia. E ele era o filho preferido, né, de Jacó, como eu já falei aqui. E por causa disso, o que seus irmãos sentiram? Sentiram ciúme dele por causa disso. E ainda teve mais. Essa imagem aqui representa uma túnica. Jacó providenciou, mandou que sua esposa fizesse uma túnica para José, para que José ficasse ainda mais apresentável. Só que isso causou algo maior, uma inveja maior. E a inveja, criança, nós sabemos que a inveja não é uma coisa boa, né? Inveja é algo que faz com que nosso coração fique preto e faz com que nós pecamos, e o pecado nos separa de Deus. Aqui mostra que os irmãos de José tiveram inveja dele, né? E a inveja aqui não é uma coisa boa. A palavra de Deus fala em Romanos que todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Isso mesmo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como nós já vimos aqui, José era um sonhador, como muitos falam, né? José um dia, ele dormia e Deus falava ali com José através do sonho. Então Deus, ele falou ali com José através do sonho. Só que José, ele gostava de contar o seu sonho a seus irmãos. E devido José estar contando esse sonho, o que aconteceu? Seus irmãos ficaram chateados, porque nesse sonho, José falava que ficava ali no meio do campo, colhendo trigo, e de repente um monte de trigo se levantava e ficava o quê? Aos seus pés. E um monte de vocês o rodeavam e inclinavam para ele. Então José falava sempre ali aquele sonho. Falava ali que ali eles estavam ali no campo do trigo, colhendo. Só que ali os montes ficavam em pé, e só que os dos seus irmãos ficavam prostrados. E os irmãos de José não entendiam isso. Mas isso despertou uma inveja no coração deles, né? E a inveja, criança, nós sabemos que não é algo bom. Então, os irmãos de José, de certa forma, falavam com José de uma forma irônica. A palavra correta é essa, com ironia. Eles debochavam, olha o sonhador, olha, lá vem ele de novo, contando esse sonho.
E toda vez ele é isso, ele é aquilo. E isso causou inveja, criança. E muitas vezes, criança, muito das pessoas que estão do nosso lado, elas não são felizes com aquilo, com a nossa alegria, com aquilo que nós contamos. Então, na lição de hoje não vai ser diferente. Só que aqui vai falar que os irmãos de José, eles ficaram com inveja. E disseram assim, você acha que vai reinar sobre nós? Isso mesmo. Eles falavam para José, será que você está falando em todos esses sonhos que você será sempre acima de nós? Que você sempre será o melhor? Né? E aquilo deixou eles incomodados. E eles tratavam José com muito deboche. Eles não gostavam de ouvir aquilo que José falava. Muitas vezes, crianças, as pessoas não acham bom quando nós falamos algo que nós queremos conquistar, que nós queremos idealizar. Talvez o meu sonho não agrade a outra pessoa. E aquela pessoa, ela pode muito bem projetar algo má sobre a minha e a sua vida, que foi isso que aconteceu na lição de hoje. José, ele falava ali, todavia, né? E ali ele falava dos sonhos que ali iam passando, que Deus ia falando com ele, e isso foi gerando algo que constrangeu. Como vocês sabem, com tudo isso que aconteceu, depois que Jacó mandou fazer essa túnica para José, os irmãos deles ficaram mais chateados ainda, porque perceberam que o seu pai tratava José com mais preferência. Só que eu creio assim, criança, que não há preferência de filho de um pai para o outro. Só que há filho que é mais chegado ao pai. De que forma? Tendo mais carinho ao pai, fazendo tudo que agrada ao pai. E aqui nós vou falar de Deus para você. Ter intimidade com o Senhor. O que é ter intimidade? Falar com Deus, orar, jejuar, fazer propósito. Será que alguém que não faz nada disso, ele tem mais comunhão com o Pai? Não. Então José, eu creio que ele era assim. Ele fazia sempre tudo que seu pai mandava com muito amor, sem murmuração, sem falar nada. Então acabou ele se aproximando mais. Só que isso fez com que seus irmãos ficassem com inveja. E ali eles começaram a tramar, criança. Eles começaram a dizer, eu vou ter uma oportunidade. E nessa oportunidade nós vamos fazer algo de ruim com José. E José, sem maldade nenhuma, um dia Jacó chamou José. E José foi até Jacó. E Jacó falou, José, vai ali até seu irmão e vai saber onde eles estão. E José ali, todo sem saber de nada, foi até os seus irmãos, isso mesmo. Foi até os seus irmãos, só que os seus irmãos já estavam com algo de ruim na mente, criança. E quando o que nós pensamos que não agrada ao Senhor é pecado. Vocês sabem que o pecado, como eu já falei aqui, nos separa de Deus. Então aquilo que nós pensamos, fazemos ou falamos, nos separa de Deus. Então, o que eles pensaram em fazer desagradou o Senhor. Então, que você possa, nesta manhã, entender que todo pensamento que você pensa, se não for um pensamento bom, se for pensamento ruim, vai estar desagradando a Deus. Então, nós nos afastamos do Senhor quando os pensamentos são ruins. Então, o Senhor fala em Romanos 3:23, que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, porque o pecado não agrada a Deus. Se você não aceitou Jesus ainda como Salvador da sua vida, e você ainda tem se deixado levar pelas coisas do mundo, você está separado. Você ainda não faz a vontade do Senhor. Para fazer a vontade de Deus, você tem que entregar a sua vida, você ainda que não aceitou Jesus. Aceitar o Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Então aqui fala que em certa ocasião os irmãos de José se reuniram e decidiram o quê? Se livrar de José. Isso mesmo, se livrar de José. E levaram-o para longe. E o que eles fizeram, crianças? Tiraram toda a sua túnica, achando que aquilo era que fazia com que José se destacasse.
Talvez, criança, muitas pessoas acham que uma roupa faz com que você seja diferente. Mas não é. O que faz nós ser diferente foi o que Deus nos escolheu. Jesus, Deus, já tinha escolhido José desde o ventre da tua mãe. Assim como o Senhor escolheu você, você que está aí assistindo a escola dominical e já aceitou Jesus como Salvador. A palavra de Deus fala que o Senhor veio para todos, mas nem todos receberam. Mas você que já aceitou Jesus como Salvador da sua vida, sabe que o Senhor já te escolheu desde o ventre da tua mãe. Então José, ele era diferente porque ele era escolhido, ele tinha um chamado. Ele não era só escolhido pelo seu pai. Talvez ali na empresa alguém escolha alguém que se destacou e vai dar um cargo. Só que esse cargo é dado por homem. Mas ali na frente ele pode ser tirado. Mas o chamado aqui, que eu vou falar para vocês, chamado é diferente de escolhido. Chamado é de Deus. Se Deus te chamou, ainda que você passe por situações difíceis, assim como José passou aqui nessa lição, independente da circunstância, o objetivo dessa lição vai falar que o servo fiel, mesmo em situações adversas, ele possa entender que o Senhor, ele é contigo em todo momento. E na hora certa o Senhor fará. Que você possa crer que você tem chamado. E aquele que tem chamado é diferente de escolhido. O homem pode escolher e tomar de volta. Mas aquilo que o Senhor te prometeu, ele não tirará. Né? Que você possa saber a diferença de escolhido e chamado. Talvez alguém te promete algo e possa não cumprir. Mas se foi o Senhor que te prometeu, ele não volta atrás, porque ele não é homem para que minta. Espera somente, confia, e tudo que você almejar, segundo a vontade de Deus, será feita, assim como o Senhor vai fazer nessa lição. Então os irmãos de José levaram ele para longe, tiraram aquela túnica, né? E o que fizeram? Jogaram ele numa cisterna. A cisterna quer dizer um poço, isso mesmo. Jogaram José dentro de um poço. E que estava o quê? Eles estavam discutindo o que iriam fazer com José. Jogaram José no poço. José não morreu. Mas ele disse, o que é que nós vamos fazer? E aí, nem todos concordavam ali com a circunstância. Talvez vocês estejam ali numa circunstância diferente. Que alguém possa querer mudar o seu pensamento. Um amiguinho quer mudar o seu pensamento de pensar. Mas não mude. Não mude o seu pensamento. Se você serve ao Senhor verdadeiramente, fique naquilo que o Senhor lhe colocou. Então ali, eles ficaram divididos. Mas quando eles perceberam que os mercadores passariam pela ali, eles tiveram outra ideia. Não vamos matar José, não vamos matar. Vamos o quê? Vamos vender ele como escravo. Aqueles mercadores, eles compravam escravos e levavam para os povos ricos. Então vai falar aqui que o povo, esse povo era ismaelita. E ali eles venderam José, sabe por quanto, criança? Por 20 moedas de prata. Isso mesmo. Olha, que valor, né? Então José foi vendido. José foi vendido ali, né? Eles venderam seu irmão para os mercadores e voltaram para casa. Voltaram para casa e disseram para o quê? Disseram para o seu pai que José havia morrido. E José foi levado o quê? Para onde? Para o Egito. José não tinha morrido, criança. José foi levado para o Egito pelos mercadores, por aquele povo que ismaelitas. Esse povo, esses mercadores, eles eram um povo ismaelita e eles compravam os escravos. Então José foi vendido a Potifar, o chefe da guarda do faraó. Então José foi vendido ali ao guarda do Potifar, ficava ali um mercado onde vendia muitos escravos. E ali o chefe, né, da guarda de faraó, estavam ali. E ali ele achou ali a José. Então, acusado pela esposa, o que aconteceu? José foi vendido. Eu acho que vocês conseguem ver. Vou sair um pouco da tela para vocês verem. José então foi vendido para o escravo. Foi vendido como escravo.
ao chefe da guarda de Faraó. Então o chefe da guarda foi até ali e pegou ali José como escravo. Então José, a partir de agora, criança, José ele fazia parte ali do reinado de Faraó. José, o que ele faria? José, ele serviria ao rei. José, ele começava o quê? A servir a Potifar. Mas algo, criança, também aconteceu. José, por ser de porte forte, de uma aparência, crianças, bonito, José ele foi acusado por quem, criança? Acusado pela esposa de Potifar de um crime que ele não havia cometido. Então José, por recusar por diversas vezes, criança, a oferta da mulher de Faraó, José foi acusado por um crime que não cometeu. Talvez você às vezes é acusado pelos seus amiguinhos de algo que você não fez. Mas talvez a sua mãe pode não ter acreditado em você. Mas mesmo nessa situação, criança, aonde José foi colocado ali no calabouço, José foi colocado numa prisão, porque ele não se sujeitou a fazer aquilo que a mulher de Potifar, de Faraó queria. A mulher de Faraó queria que José se deitasse com ele, mas de maneira nenhuma ele falou que poderia fazer aquilo, porque ele fazia tudo que o governador, o que Faraó mandou ele fazer. Então ele falou, não, que eu poderia fazer tudo, o Faraó me ordenou, mas que eu não tocasse na sua esposa. Só que ela começava a insistir, e ali, quando os soldados chegaram, ela começou a gritar, e ali, ó, vocês podem ver na imagem, que a roupa de José ficou na mão da esposa de Faraó. Então o que ela falou, criança? Ela falou ali para o soldado que José tinha tentado fazer mal a ela. Mas não foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim, quando o seu esposo chegou, o Faraó chegou à casa dele, ao palácio, ela falou isso que José tinha acontecido. Então o Faraó ficou muito, muito irritado e mandou que José fosse lançado numa prisão. Deus não abandonou José ali na prisão, crianças, de maneira nenhuma. Na prisão, José recebeu o dom de, sabe do quê? De interpretação de sonho. Ele levou o sonho do copeiro, do Faraó, que foi libertado. Então, crianças, José foi lançado na prisão. Creio que vocês estão vendo, ó. José foi lançado na prisão. Mas mesmo assim, José lançado na prisão, se você for ler a história, José ele foi ali guardado por Deus. Por José sobressair em tudo que ele faria, José ele foi ordenado ali ao carcereiro como ele se fosse ali o vigia, sabe? Ele guardava as coisas ali. Então ele foi ali ordenado aos carcereiros, ele fazia tudo ali na prisão. Então José ali não era uma pessoa qualquer. José ele era guardado por Deus. Então José começou ali a interpretar sonhos. José já tinha esse dom. Desde ali da sua meninice, José já interpretava sonho. Então José, criança, interpretou o sonho de um copeiro e um padeiro de Faraó. Então eles ficaram surpresos, crianças. Isso mesmo. Ficaram surpresos. E ele revelou o sonho ao copeiro de Faraó, que foi libertado. Nesse mesmo momento, esse copeiro, ele foi libertado. Foi libertado, realmente. E ali ele foi libertado, foi até a Faraó. O mesmo sonho que José tinha falado, tanto ao copeiro como ao padeiro, foi concretizado. Então ali José, através do seu sonho, foi de novo lembrado ali. Então o Faraó, o que aconteceu? O Faraó, crianças, teve novamente o sonho. E o mordomo voltou ao palácio. E o padeiro foi executado. Porém José não foi lembrado ali pelo mordomo.
Não foi. Ele não foi lembrado pelo mordomo. Depois de 2 anos, Faraó sonhou que saíram do rio 7 vagas bonitas, gordas, e 7 vagas magras, criança. Então, novamente, José teria outra chance. Não havia ninguém, crianças, que pudessem interpretar esse sonho. E ali, José foi lembrado novamente. E o rei acordou e voltou a dormir. Mas veio de novo o sonho, que falava sobre as 7 espigas, sobre os trigos cheios e os grãos que eram engolidos por 7 espigas secas e queimadas. E ninguém sabia, criança, interpretar esse sonho. Ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Então José seria lembrado novamente. O copeiro pode não ter lembrado, o mordomo pode não ter lembrado, mas o Senhor, ele não se esquece dos seus. O Senhor, ele fará lembrar dos seus. Aquele que serve verdadeiramente o Senhor nunca será esquecido, né? Ainda que passamos por situações difíceis, ainda, imaginando que Jesus nos esqueceu, Jesus, ele nunca esquecerá do servo fiel, né? Então Jesus, ele não se esqueceu ali, né, de José. Então ninguém conseguia. Mas o mordomo se lembrou de José. Olha como Deus é bom. Mordomo fez com que Deus fez com que o mordomo se lembrasse daquilo que ele tinha contado para José, daquilo que José tinha contado para o mordomo. Então o mordomo falou: Faraó, eu conheço alguém lá na prisão que sabe interpretar um sonho. Não foi porque o mordomo era bom, foi porque o Senhor, ele faz aquilo que é impossível para o homem. O Deus fez o mordomo se lembrar que havia um homem que tinha interpretado o sonho para ele, e aquele sonho tinha se concretizado. Então, criança, Deus jamais esquecerá de você. Sabe por quê? Deus não vai esquecer de você, porque Deus, ele ama você e a mim. João 3,16 vai falar: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele ama a mim e a você. Então Deus, ele não vai esquecer de você. Assim como Deus não se esqueceu de José, Deus, ele se lembra do seu. E para continuar, esse homem revelou o sonho de Faraó. Então o Faraó mandou chamar ele, né? E José contou com muita sabedoria. E com isso, o rei gostou. O rei gostou de José, pois ele era um jovem capaz e cheio de sonho. José era um homem capaz e ele era cheio de sonho, porque ele sabia da promessa que Deus havia falado para ele. José tinha intimidade com Deus. Deus falava com José através de sonho, criança. Deus, ele pode falar com você nesta manhã, através dessa palavra. Se você medita na palavra, se você ora a Deus, o Senhor vai falar com você. Creia, né? E aqui, Faraó se maravilhou com José falando o que aconteceria. José falou que se ele no tempo ali, falou que as vacas magras eram um tempo de fome, onde aconteceria várias coisas ruins. Mas se ele plantasse ali e escolhesse alguém, um governador para trabalhar, para direcionar tudo aquilo, ele não ia sofrer. Então seriam as vacas magras e as vacas gordas. Então José falou que ele plantasse, que ele guardasse alimento, para que quando chegasse o tempo ruim, ele tivesse alimento ali para não sofrer. Então o rei Faraó gostou da interpretação de José. Então ele confiou, disse não, falou para todos, e o servo também gostou. Não há outra pessoa a não ser você, José, para governar esse povo, para tomar de conta de tudo isso. Então José foi escolhido, não era porque Faraó era bom,
Porque José já tinha sido chamado por Deus. Não foi Faraó, era chamado. José já tinha um chamado. José foi chamado para liderar, para governar. José tinha um chamado. Não foi a túnica que fez José ser diferente. Era ele mesmo que era diferente. Aonde ele chegava, ele chamava atenção. Então, muitas vezes, criança, aonde você chega, as pessoas veem o brilho do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, você faz a diferença aonde você chegar. Aqueles que são chamados por Deus, faz a diferença. E a diferença faz com que as pessoas sintam inveja daquilo que você é. Porque você é chamado, independente do que você passar. Você é chamado por Deus. E quando é chamado, pode passar o que for. Ninguém vai tirar isso de você. Porque chamado é de Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos continuar para finalizar? Então nós sabemos aqui que José fez tudo isso. José se tornou o quê? Governador. Então José, ele se tornou governador. E logo em seguida, José interpretou todos os sonhos ali, como eu já falei, de Faraó. José se tornou governador, onde vocês já sabem, né? E Faraó ficou admirado com a sabedoria, porque a sabedoria não veio de José, vinha do alto. José, quando ele se apresentou ali a Faraó, ele falou, não sou eu, mas é Deus que intercede. É Deus que faz com que eu revele os sonhos. José não se colocou dizendo que ele era o melhor. Não, José colocou um Deus. Há um Deus sobre a tua vida. Se você se colocar dizendo que o Senhor é Deus e você é servo, o Senhor, Ele estará sempre a sua vida, porque Ele vai ver a humildade que você tem. Você está sendo sempre servo diante de Deus. José se colocava como servo diante de Deus. Por isso José se sobressaía em tudo que ele fazia, porque ele colocava Deus acima de tudo. Não era o próprio José. Era Deus que concedia com que José fosse exaltado diante daqueles que o humilhou. Então, falando tudo isso, José foi governador de tudo aquilo, né? Vocês sabem, né? E Faraó conheceu que Deus era na vida de José. Será que as pessoas têm visto, assim como o Faraó reconheceu que Deus era na vida de José por causa da sabedoria que ele tinha? Será que alguém tem visto, criança? Será, juniores, que alguém tem visto essa diferença? Será que alguém tem reconhecido verdadeiramente que você serve a Deus? Porque Faraó reconheceu que José era filho de Deus. Faraó reconheceu que aquele homem era diferente. Não havia Deus igual a Deus de José. José foi fiel a Deus até o fim. Será que nós temos sido fiel a Deus, crianças? Será que nós temos verdadeiramente fidelidade para com Deus? Olhe para dentro de você, olhe para o seu coração. O Senhor, Ele conhece o meu e o seu pensamento, Ele sonda os nossos corações. Será que nós temos sido fiel ao Senhor? José foi fiel a Deus e honrou. Que nós possamos, crianças, passar para vocês, como nós estamos passando aqui nesse momento, que você deve ser fiel e honrar a Deus, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor. Sabe que o Senhor, Ele nos escolheu para que hoje nós estivéssemos aqui. Porque o Senhor entregou ali o seu Filho para morrer ali na cruz por mim e por você. Para que hoje nosso coração, que um dia era cheio de pecado, hoje nosso coração está limpo. Por quê, criança? Porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador. O sangue de Jesus nos purificou e nos limpou. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, nosso coração fica limpo, porque Jesus habita em nós. Assim como José era fiel a Deus. Que você, criança que já aceitou Jesus,
possa saber que Deus, ele cuida do seu. Assim como o Senhor cuidou de José em todo momento. Ali quando José foi jogado no calabouço, quando José foi jogado naquela cisterna, quando José foi jogado naquela prisão. Talvez as pessoas acham, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando pelo deserto, ela vai achando que Deus não está com você. Mas eu quero dizer aqui nesta manhã, juniores, que Deus, ele está com você. Independente da situação, independente da adversidade que você esteja passando. Creia somente que Deus, ele é contigo. Assim como o Senhor colocou José como governador do Egito. José teve a oportunidade de ter um encontro com seus irmãos. José teve a oportunidade de fazer o mesmo com seus irmãos, mas ele era diferente. Porque ele tinha um chamado. Ele era chamado, ele era o filho querido de Deus. Que você também possa nesta manhã saber que você é especial para Deus. Que você foi separado para Deus. Criança, Deus te ama. E Ele está preparando um lugar lá no céu para mim e para você. Mas para que nós possamos herdar a vida eterna e estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Que nós possamos permanecer fiel até o fim. Para quando a vinda de Jesus, que não está longe, está bem próximo, nós possamos ter direito, ter a garantia de ter essa garantia que é a vida eterna, de estar ali com Deus, porque Deus, ele está preparando um lugar para mim e para você. Continue firme, adolescente, ou juniores, sabendo que Deus é contigo. Assim como Deus fez José reinar ali. Jesus, ele exaltou José. Talvez você esteja sendo humilhado, mas creia somente que Jesus, ele te exaltará no meio daqueles que te humilhou. Sabe por quê? Porque você serve a Deus verdadeiramente. E aquele que serve a Deus verdadeiramente, ele exalta diante daqueles que te humilhou. Jesus, ele exalta aqueles que são humilhados. Então que você possa nessa manhã entender que Jesus, ele é contigo, independente da situação. Crê somente que assim como Jesus, como Deus fez na vida de José, ele fará também na tua vida. E agora nós vamos orar. Nós vamos estar de novo, como eu falei, memorizando o versículo. Vamos memorizar? É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. Vamos falar mais uma vez? 1, 2, 3. Memória em ação. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. Crianças, Deus, ele não desamparou José. Mesmo ele em toda situação difícil. Deus, ele cuidará de você. Independente da situação que você esteja passando. Creia que Deus, ele é contigo. E ele cuidará de você. Né? Vamos estar aqui orando, encerrando essa lição. Eu agradeço ao Senhor, porque não sou eu, mas sim o Espírito Santo que intercede por nós. Talvez eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu pedido de oração neste momento, juniores, mas que você possa entregar nos pés do Senhor. Porque o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Amém? A Mona Lisa, ela está fazendo um desafio com todas as crianças da Vila São João. Então, que você possa fazer um desafio desta quinta lição. O desafio meu é falar para você que você venha gravar um vídeo e venha postar lá no grupo das mães, que a gente tem um grupo, a congregação da Vila São João tem um grupo. E que você venha falar qual é a diferença do chamado e o escolhido. Eu falei aqui a diferença do que é chamado por Deus e o que é escolhido pelo homem. Então que você possa me dar essa resposta. Você grava um vídeo,
Tá bom, juniores? E coloca lá no grupo das mães, que a gente tem o grupo, né, das crianças da Vila São João. E você coloca lá qual é a diferença do chamado e qual é a diferença do escolhido. Amém? Vamos estar orando? Que você apresente a minha vida e a vida de cada professor da escola dominical, do departamento infantil e dos demais departamentos, para que o Senhor possa nos estar cada dia nos capacitando, porque nós somos servos. E o servo, ele veio para servir. Então, nós estamos aqui, nesses momentos que nós estamos passando, servindo a vocês com a mensagem do Senhor. Vamos estar orando? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor nos colocou nesta manhã. Que o Espírito Santo venha interceder, meu Pai, sobre a vida de cada um, Pai, que está ouvindo essa lição. Cuida dele, Senhor, independente da situação que eles estejam passando, Pai. Que ele possa saber que Deus, ele cuidará de cada um de nós. Assim como o Senhor cuidou de José nos momentos difíceis. O Senhor exaltou ele diante daquele que os humilhou. Que nós possamos crer que independente da situação que nós estamos passando, nesses momentos que nós estamos passando difícil, nós estamos vendo a misericórdia e o amor de Deus para aqueles que o temem e o buscam em espírito e em verdade. Deus abençoa cada pastor, Senhor. Guarda cada um deles, Pai, para que eles possam fazer o teu trabalho, Pai, como eles têm feito com amor, meu Deus. Deus, guarda cada professor, Senhor, da escola dominical, meu Deus. Abençoa cada um de nós. Nos dá um domingo abençoado, Pai de paz. Repreende todo mal, Senhor, toda enfermidade, Senhor. Pai, nós confiamos nas tuas promessas, Senhor. E assim como nós vimos nessa lição de hoje o que o Senhor fez, assim nós sabemos que o Senhor fará na vida de cada um de nós segundo a tua vontade. E assim, Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.